2. Verso 13. Olha o que diz. Vamos ler desde o 11 para você entender. O correto seria desde o capítulo 2, do verso 1, para você entender. Vamos ler desde o verso 1. Ele vos deu vida, estando o que, irmão? Vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos. Essa morte aqui não é morte física, é morte de separação, afastado de Deus, longe de Deus, por causa dos nossos pecados e delitos. Nós, quando o homem caiu, quando Adão caiu, automaticamente houve uma ruptura, uma separação. Então nós nos distanciamos de Deus. Não que Deus queira se distanciar de nós, mas porque Ele é tão santo. Ele é tão santo que o pecado não pode ficar perto dele. Então nós nos afastamos. Aí por isso Jesus veio e Ele deu a sua vida. Ele aqui é Jesus, né? Então se você colocar Jesus me deu vida. Amém? Amém. Amém? O verso 1, Jesus me deu vida estando eu morto nos meus delitos, nas minhas falhas, nos meus pecados, nos meus delitos, nas transgressões. Amém? Amém. Você entende de maneira diferente. Jesus me deu vida quando eu estava morto, separado. Lembra quando nós estávamos lá no mundo? Separado de Deus, afastado. Verso 2: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, nós éramos governados, nós éramos operados pelo espírito que atuava, né, nos filhos da desobediência. Esse espírito que atua era um principado que governava, que dominava a nossa vida, que regia a nossa vida. Ele que nos controlava, ele que nos levava para lá e para cá, ele que nos fazia pecar, transgredir, ele que nos fazia beber, fumar, alguns se prostituir, todo tipo de pecado. Por quê? Porque nós estávamos andando segundo a vontade dele, debaixo desse curso. Quem governava a nossa vida era esse espírito, era esse principado, essa potestade. Mas quando nós o aceitamos e nos tornamos filhos de Deus, nós passamos a ser governados pelo Espírito de Deus. Nós passamos a ser governados pelo Senhor Jesus. Glória a Deus. Nossa vida não pertence mais ao espírito das trevas. Amém. Não pertence mais a nenhum principado ou potestade. Mas agora nós somos governados pelo Glória Espírito de Deus. Pode se assentar, vamos ler assentado mesmo. Amém? Amém? Então, quem governa a nossa vida, quem é, irmão? É o Espírito de Deus. Outrora nós andávamos segundo o curso, ou seja, a direção desse mundo. Era o mundo que dava regra, era o mundo que dizia o que você ia fazer. Era o mundo que falava: olha, hoje é dia de beber, né? Hoje é dia de esquema, hoje é dia de sair, hoje é dia de trair, hoje é dia de fumar, hoje é dia de fazer. Não era assim, irmão? Sim ou não? Ou só tem santo? Sim ou não, irmão? Mas hoje não, quem governa a nossa vida é quem? É o Espírito de Deus. Ele que nos comanda, ele que me guia, ele que está operando. Então, se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, amigo, eu tenho que fazer a vontade de quem? De Deus. E por que às vezes eu não faço a vontade de Deus? Se outrora eu vivia sob o comando do espírito das trevas, o principado e potestade, como diz a palavra, e eu fazia o que o espírito das trevas me ordenava fazer, sim ou não? Né? Às vezes a gente não queria sair, mas o irmão do filho das trevas ia lá e disse: vamos sair. Não é assim? Ah, eu não tenho dinheiro, não tem problema, eu tenho. Não era assim, irmão? Ah, mas eu não quero beber hoje. Aí tomava uma grade, 2 grades. Não era assim? Sim ou não? Sim.
fazíamos a vontade segundo o curso deste mundo. Tudo que o mundo oferecia, nós fazíamos. E por que quando eu venho agora, quando Jesus me deu vida, me libertou, me restaurou, perdoou os meus pecados, agora eu sou guiado pelo Espírito de Deus para fazer a vontade dele, e muitas das vezes a gente não se submete a fazer a vontade dele. Verso 3: entre os quais todos também andávamos outrora. Olha aí, irmão, segundo as inclinações da carne, satisfazendo a nossa carne, os nossos desejos, fazendo o quê? A vontade de quê? Muitas das vezes a gente não tinha vontade, mas fazia a vontade da carne. Não queria fazer, mas quem dominava era o pecado. Então nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quem? Da ira. A cada 10 palavras, 11, 12 palavrões. Não era assim? Não tinha alguém assim? Dentro da igreja ainda tem, né? Dentro da igreja ainda tem, né? Eu conheço muita gente que ainda chama palavrão até hoje. Isso é um espírito de quê? Um espírito maligno que governa. Onde eu estava? Cadê? Verso 3, né? Como também os demais. Verso 4: mas Deus, sendo rico em misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia dele nos alcança. Ela vai passando de geração em geração. Era para pelo menos dizer um amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a misericórdia do Senhor me alcançou. Amém. Glória a Deus, que a misericórdia do Senhor te alcançou. Glória a Deus. Isso aqui é graça, é favor imerecido. É o grande amor de Deus. Ele foi lá nos resgatou. Ou seja, nós estávamos lá no fundo do poço. Nós estávamos lá dominados, governados, dirigidos pelo pecado, pelos espíritos opressores, dominadores. Aí Deus foi lá com a sua misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É o coração de Deus nos abraçando na nossa miséria. Sabe? Quando você já viu uma pessoa que está na rua toda suja, fedendo, toda maltrapida? O que a gente faz? Atravessa. Não é assim? Quando chega alguém podre do nosso lado, a gente já fica está fedendo, né? Não é assim? Mas era assim que nós estávamos quando Jesus nos encontrou. Amém. Glória a Deus. Não era assim? Amém. Nós estávamos podres, nós estávamos mortos. Porque quem já viu um morto cheiroso? Hã? Pode até cheirar na hora de que está preparando. Mas fede, irmão. Tem cheiro de morto. Pode botar as melhores flores, até as flores ficam com cheiro de morto. Fica ou não fica? Fica. O ambiente fica com cheiro de morto. O local, as coisas ficam com cheiro de morto. Não é? Então nós estávamos deste jeito. Verso 1 diz o quê? Que nós estávamos o quê? Mortos. Os nossos delitos e pecados. Então nós estávamos podres. Nós estávamos fedendo. Nós estávamos sujos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele foi lá, mesmo Ele não olhou para a nossa aparência, Ele não olhou para as nossas falhas, Ele não olhou para os nossos pecados, Ele não olhou para a condição em que nós estávamos. E Ele foi lá, e a sua misericórdia, o coração de Deus, Ele nos abraça. Ele nos abraça, Ele nos envolve. Lá em Cantares, se não me engano, diz que Ele nos laçou com cordas de amor. Você já leu isso? Hã? Ele nos laçou com cordas de amor, Ele nos amarrou a Ele sabe o que é isso? Ele nos puxou. O salmista disse que nós estávamos num poço, num charcal de lama. Ele foi lá e nos tirou. Estendeu a mão, não se importando se eu estava sujo, fedorento, mas Ele foi lá, me arrancou, te arrancou, colocou em pé, firmou os pés sobre a rocha e nos abraçou, irmão, nos envolveu. E aí, além de Ele nos abraçar, Ele nos amarrou a Ele para que nós nunca mais
nos separássemos dele. Isso é a misericórdia de Deus. Isso é o favor de Deus. Olha só a continuação. Por causa do grande amor com que nos amou. Por que a misericórdia de Deus nos alcança? Por causa do seu amor, irmão. Por causa da sua bondade. Por causa do amor que Ele sente por nós. E esse amor é verdadeiro, não é fingido. Esse amor é único, esse amor é sincero. Amém? Só o Franco disse amém. Então, por cá, Ele, sendo rico em misericórdia, Ele foi lá por causa do seu amor. Sabe o que é amar? O conceito de amar é estender a mão, é ter misericórdia, é ter compaixão. Por isso que a palavra graça significa favor imerecido. Nós não merecemos, irmãos, mas Ele foi lá e estendeu as suas mãos, a sua misericórdia, e entregou o seu Filho por nós. Para que? Para morrer em nosso lugar. Nós estávamos como? Mortos. Então Jesus deu a vida. Em João ele diz o que? Eu sou o que? O caminho e a vida. Então Ele é a vida e eu sou morto. O que Ele fez, irmão? Ele deu a sua vida e pegou a morte que havia em nós. Amém? Amém? Ele deu a sua vida. Ele deu a vida. Houve um encontro ali, sabe? Houve um encontro entre a morte e a vida. Sabe quando você já leu aquela passagem, quando Jesus vai até Lázaro? Já leu, irmão? Quantos dias Lázaro estava morto? 4 dias. Você já viu que a ciência diz, o morto de 4 dias? O rim seca, o coração seca, todo o líquido do corpo seca. Não é isso? Né? Vai secando a pele, a epiderme, o músculo, a gordura. A única coisa que ainda permanece no ser humano intacto, de palpável, é o tutano. Você sabia disso? Que é dentro dos ossos. Por isso que para um judeu, até 4 dias, um morto pode ressuscitar. Porque nos seus ossos ainda tem tutano. Por isso que eles levam alguns dias para enterrar a pessoa. Depois de 4 dias, aí o osso seca. Aí não tem mais tutano. Enquanto tiver tutano, pode haver vida. Mas seca, os olhos secam, o rosto seca, sai a gordura, sai a musculatura, sai a pele começa a entrar em estado de putrefação. A pessoa ela vai atrofiando, né? Ela perde líquido, ela perde elasticidade, perde todas as cartilagens, ela seca. Isso em 4 dias. Aí Lázaro está lá amarrado, Lázaro está todo enfaixado, em cima de uma pedra, com aquela pedra do IML. E aí quando Jesus dá o comando, quando Jesus chega e diz, Lázaro vem para fora, ele está liberando, Fabinho, vida de dentro dele. Jesus usou isso 3 vezes. Ele usou isso no Getsemane, ele usou isso quando os soldados foram prender ele. E quando perguntaram quem é Jesus, ele disse, eu sou. Quando você já leu que quando ele fala eu sou, o que acontece? Os soldados caem. Por quê? Porque ali ele se apresenta como Deus. Ele fala como Deus. Então aquele poder que emana derruba os soldados. Né? E aí agora, ali no Getsemane também, ele chega numa pressão tão grande que ele poderia ter infartado, ele poderia ter morrido, ter um AVC, um ataque cardíaco, mas houve uma transpiração de sangue. Então ele emana um poder muito grande. E aqui ele libera um poder. Quando ele fala Lázaro vem para fora, ele não está falando como homem, ele está falando como Deus. Aí sai o ruach, que é o alento, que é a vida, que ele profere. É o mesmo sopro que Deus deu lá no Gênesis, que diz, para quando estava fazendo Adão, e ele sopra o seu ruach, o seu alento, o seu vento, e aquele som, aquela voz entra naquele boneco e dá vida. Aqui foi a mesma coisa. Jesus libera aquela vida, e quando aquela vida sai dele, que encontra com a morte teve que dar o jeito dela, teve que devolver a pele, a epiderme, teve que devolver os órgãos. Aí começou a soprar dentro de Lázaro, o coração volta a funcionar, o cérebro voltou ao estado normal, o sistema nervoso, o sistema central
central, a circulação, a cartilagem, a pele, a epiderme, os ossos. Você tem noção do que aconteceu dentro daquele túmulo? A palavra de Jesus, a vida que estava em Jesus, entra e se encontra com a morte. E eu creio que o espírito de morte fica agoniado. Meu Deus, cadê o coração? Cadê o pulmão? Cadê o fígado? Cadê o rins? A coluna? E ela vai pegando tudo. Por quê? Porque saiu vida dele. Saiu vida dele. E essa vida que ele liberou sobre Lázaro, no corpo físico, é a mesma que ele liberou sobre nós, irmão. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Quando ele toca naquele homem que estava dentro do esquife, a mesma coisa. Quando ele toca naquele defunto, o filho da viúva de Naim, e ele diz: mulher, não chore, porque eu estou devolvendo vida. Eu estou devolvendo vida. Então, quando ele toca e diz: não chore, ele libera uma palavra e ele diz: levanta-te. E a palavra levantar significa ressuscitar dos mortos. Então, quando ele diz para aquele jovem: levanta, ele está dizendo: morte, você foi vencida e ressuscita agora. Levanta significa ressuscitar dos mortos. O segundo significado em hebraico é: levanta e resplandece como o sol da justiça. Ele estava dizendo para aquele jovem: você vai resplandecer. Não acabou a sua história aqui, não findou, mas agora você vai viver um novo tempo. E o terceiro significado dessa palavra levantar significa: levante-se e vença os medos que te impedem de vencer. Levanta e te posiciona, sai desse caixão, sai desse marasmo, sai desse estado de morte e vai vencer, vai prevalecer. Vença os medos que te impedem de vencer. Então essa é a vida que Jesus liberou sobre nós. É a vida que ele liberou na cruz. Para quê? Para nós vencermos, para nós andarmos de cabeça erguida, para nós nos alegrarmos, para nós espalharmos o amor e a misericórdia de Deus. Amém? Verso 5: estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, irmão. Pela graça sois salvos. Verso 6: e juntamente com Ele, olha só, irmão, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Aonde, irmão? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aonde é esses lugares celestiais, irmão? Está aí na Bíblia. Onde é? Em Cristo. Por isso que Ele tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que ser o centro. Ele precisa governar, Ele precisa reinar. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. A minha oração tem que ser: Senhor, eu quero me assentar nos lugares celestiais que o Senhor preparou para mim. Lembra quando eu falei no último domingo que eu preguei sobre Moisés, que abriu mão de tudo? Por quê? Porque ele contemplou algo muito melhor. Quem lembra disso? Ele abriu mão do governo, ele abriu mão do palácio. Por quê? Porque ele contemplou aquilo que era invisível. Ele contempla isso aqui, irmão, os lugares celestiais. Ele contempla o que Cristo tem preparado para nós. Ele contemplou aquilo que Jesus tinha preparado. Então eu preciso entender que eu nasci para governar com Ele. Amém. Vou falar de novo. Amém. Nós nascemos para governar. Amém. Nós nascemos para governar, para nos assentar nos lugares celestiais. Glória a Deus. Olha só, verso 7: para mostrar, olha só, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, do favor imerecido. É um pacote. A cruz, ela proporciona para nós um pacote de benefícios. Ela proporciona uma herança. Por isso que a Bíblia vai dizer: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e é nossa herança. Amém? Então, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Por isso que Jesus não vai fazer, irmão. Jesus já fez. Por isso que Ele não vai abençoar. Ele já nos abençoou, em bondade para com
Cristo, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus, a riqueza da sua graça está liberado sobre a nossa vida. O que eu preciso entender é compreender e tomar posse disso. Verso 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé aqui é um dom. Amém? E isto não vem de quê? De vós. É um dom de Deus. Então a palavra fé aqui ela é um dom. Deus nos entregou esse dom, né? Pela graça eu sou salvo, mediante o dom da fé. Ou seja, não é meritocracia. Na lei eu vivia sobre a meritocracia, eu tinha que fazer para merecer. Por isso que a pessoa ia lá, pegava um sangue, e aí ele matava o animal e oferecia aquele sangue. Mas aquele sangue era apenas liturgia, aquele sangue era apenas simbologia. Verso 9. A salvação ela não vem de obras, para que ninguém se glorie. Por isso que a salvação é individual. Ninguém vai levar ninguém para o céu, ninguém vai carregar ninguém para o céu. O que nós podemos fazer é ensinar o caminho da salvação. Mas a salvação ela é um dom gratuito de Deus. É Deus que dá àqueles que querem, àqueles que aceitam. João diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Verso 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, irmãos. Só que o diabo ele quer perverter isso aqui. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados louvor para a glória de Deus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Olha aí. Antes de nós nascermos, Deus já havia preparado para que nós andássemos nela. Então tudo que eu fizer tem que ser para a glória dele, para a honra dele, para o louvor dele. Tudo que nós fizermos, a honra é dele. Por isso que nós prestamos Glória a Deus. Por isso que nós rendemos, porque quem tem que ser exaltado é ele, quem tem que ser glorificado é ele, dona Rosa. Quem tem que ser exaltado é ele, porque ele precisa reinar em mim, ele precisa governar. Amém. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando alguém olha para nós, ele não pode nos ver, ele tem que ver Cristo, porque ele precisa reinar e governar em nós. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Amém. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Jesus precisa ser o centro da nossa vida. Ele precisa governar 100%, ele precisa estar no controle. Ele precisa estar na direção, meu irmão. Por isso que você sabia que ele não se alegra com as nossas conquistas. Sabia disso? Bonito. Que o pai e o filho, eles não se alegram com a nossa conquista. Quando você conquista uma casa, um carro, uma viagem, sei lá, bens materiais, isso não alegra o coração de Deus. Isso não alegra o coração de Cristo. O que alegra o coração dele são as nossas renúncias. São o que nós fazemos por ele. Porque ele já fez tudo por nós, irmão. Amém? Amém. Então são as escolhas que nós fazemos, as renúncias que nós fazemos por ele, por causa dele, por causa do amor dele, por causa da misericórdia dele. Porque ele foi o primeiro a renunciar. Lá em Colossenses, se não me engano, diz que ele abdicou-se da sua glória, deixou o seu trono, se fez homem, servo, mais humilde. Ele renunciou. Então o que agrada o coração do pai e do filho são as nossas renúncias. São o que nós abrimos mão. Por isso que quando aquele jovem rico chega até Jesus, ele vai dizer, bom mestre, o que eu faço para herdar a salvação? Aí Jesus disse, vende do que tem, segue os mandamentos, sigo, obedece a palavra, obedeço. Eu sou religioso, eu sou tradicional, cumpro tudo direitinho. Então pega o que tu tem e dá os pobres. Porque a prioridade dele estava nas coisas materiais, o coração dele estava pregado ali. Por isso que Jesus vai dizer, onde está a tua renúncia? Qual é a tua renúncia? E aí ele vai, coloca na balança e diz, entre a minha riqueza e Jesus, eu prefiro ficar com a minha riqueza.
E ele pega a filha de costas e vai embora. Então a renúncia estava muito distante daquele jovem. Por isso que ele vai se alegrar com as nossas renúncias. O que nós temos renunciado por causa de Jesus? Hã? Sabe o que é renúncia, dona Rosa? Quando Jesus morre, ele vai lá, depois com Pedro, ele vai ter um encontro lá no capítulo 21 de João, e aí eles estão aonde? Pescando, não é isso? Pedro vai dizer, vou voltar a pescar. Pedro voltou a ser empresário, pegou os barcos, alguns discípulos, nós vamos contigo. Aí a Bíblia diz que eles passam a noite pescando, nada pegaram. Os caras tinham experiência, sabiam onde aqui tinha um peixe, sabia a época do peixe, sabia ou não sabia? Quem é pescador sabe. Quem não é pescador, ele acha que ele vai entrar no rio, vai pescar, né? Eu vou tirar no final de semana para ele pescar, vai e não pega nada. Por quê? Porque ele não sabe qual é o tempo, ele não sabe o local, ele não tem experiência. Mas um cara como Pedro, que era acostumado a pescar todo dia, que conhecia os rios, que conhecia os locais, que sabia onde os peixes estavam, o cara passou a noite todinha lá, família. E a Bíblia diz que de manhã eles não pegaram nada. Aí Jesus aparece lá, aí dá o comando, olha, vira para o outro lado e joga a rede. Você acha que ele já não tinha jogado a rede ali? Hã? Sabia. Ele já tinha jogado. Ou talvez ele tenha dito assim, aqui não tem peixe. Aqui não é lugar de peixe. Aqui não tem uma quantidade enorme de peixe. Mas o que ele diz? Eu vou jogar por causa da tua palavra. Do comando que o Senhor está dando, do direcionamento. Pedro não sabia que era Jesus, mas ele sabia que aquela autoridade daquela palavra era diferente. Ele não sabia que era Jesus, mas quando ele se confronta com aquela palavra, ele diz, um dia eu já ouvi essa palavra, um dia eu já ouvi esse comando, um dia eu já ouvi essa autoridade. Aí ele diz, pela tua palavra eu lançarei a rede. Quando ele lança a palavra, quando ele lança a rede, a Bíblia diz que ele pega o quê? 153 grandes peixes, não é isso? Grandes peixes, irmãos. Tem uma pesca nos Estados Unidos de atum, que cada atum vale 15, 20 mil dólares, já viram isso? É um caro, é absurdo. Imagine pegando 153 atuns desses. Quanto será que Pedro não lucrou naquele dia? Imagina pegar 153 tambaqui de 20, 30 quilos. Imagina. É dinheiro ou não é? Aí quando eles estão arrastando, né, com certeza os olhos de Pedro já, opa, é dinheiro. Vou pagar esse conta, vou pagar a dívida. Né? Minha primeira pesca, eu estava quebrado, voltei, já levantei de novo. Né? Um empresário que quebrou e voltou de novo. Aí ele se alegrou. Vai dar para investir, vai dar para comprar um barco maior, vai dar isso aqui outro. Não é assim que a gente faz? Opa, entrou um dinheirinho, o que a gente faz? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é assim? A mesma coisa Pedro fez. Só que quando Pedro está lá contabilizando, quando Pedro está lá juntando, quando as outras pessoas estão lá ajudando a carregar, o que Jesus faz com Pedro? Ei, deixa tudo isso aí, vem e segue. Já leram isso? Sabe o que é isso? Renúncia. Ali Pedro começa a se converter. Ali Pedro prioriza Jesus. Ali ele está dizendo, nunca mais eu te abandono. Nunca mais eu viro as costas do Senhor. Nunca mais eu faço outras escolhas. Então, mesmo ele recebendo tudo isso, ele renuncia todo esse dinheiro, toda essa fartura e vai com Jesus. Aí ele vai viver a vida dele. A primeira pregação dele ganha 4.000, 5.000, depois 3.000 almas. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. Ele priorizou Jesus. Ele colocou Jesus no centro. Ele colocou Jesus como prioridade na sua vida. Amém, irmãos? Tem alguém aí acordado? Acorda. Portanto, verso 11. Calma, está tudo no controle. Vamos já terminar. Lembrai-vos do quê? De que outrora vós, gentios da carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulavam incircuncisos da carne por mãos humanas. Naquele tempo estavais sem Cristo, verso 12,
separados da comunidade de Israel, distantes e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí o verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, diga eu estava longe, eu me aproximei pelo sangue de Cristo. Amém? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então o sangue de Jesus, ele nos aproxima, ele nos traz para perto. Glória a Deus. A sua misericórdia, isso é um processo, irmão. A sua misericórdia, ela nos resgata. A misericórdia, a primeira coisa que nos alcançou foi a misericórdia. Ela foi lá, não importa onde nós estávamos, a misericórdia foi lá, nos resgatou. Quando ela nos resgata, ela nos abraça. Aí o segundo passo é a graça. Ela libera a salvação, ela libera perdão, ela libera sobre nós redenção. Glória a Deus. O terceiro passo é o sangue de Cristo. Amém? Você consegue entender isso aqui? Sim. São processos. Nós estávamos no fundo do poço, alguém foi lá e nos resgatou. Jesus foi lá e nos resgatou. Então isso é misericórdia. O diabo dizia: você não presta, você é isso, você é aquilo, você está morto, condenado. Aí Jesus foi lá e disse: você presta, você está morto, mas eu vou te dar vida. Você não serve para ninguém, mas para mim você serve. Você não tem utilidade para o mundo, mas para mim você tem utilidade. Você não presta, mas eu vou te honrar, eu vou te dar um novo nome, eu vou começar uma nova história. Eu te perdoo aquilo que estava para trás. A partir de hoje você vai viver uma nova vida. A partir de hoje eu firmo os teus pés na rocha. A partir de hoje eu libero salvação, redenção, justificação. A partir de hoje eu te liberto, eu te curo. Glória a Deus. Aí o sangue dele que faz, em Apocalipse diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então quando ele nos tira da lama, a sua misericórdia, nos firma na sua graça, aí ele diz: agora você vai tomar um banho com o meu sangue. É um processo que ele faz conosco. Então ele começa a nos lavar, a nos purificar. O sangue de Jesus nos purifica. Então ele nos lava, vai tirando feridas, vai tirando traumas, vai tirando frustrações, decepções, quebrando grilhões, vai nos lavando, nos purificando. Isaías diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, sejam escuros, eles se tornarão mais brancos do que a neve. E qual é o processo de ficar puro e limpo, irmão? É o processo de lavagem. Amém. Alguém está entendendo isso? Amém. Glória Então a é como Deus. se ele tivesse nos pego e colocado dentro da máquina, dentro da lavanderia espiritual. Aí foi lá e nos bateu, não é assim? Colocou o quê? Qual é aquele que deixa bem branquinho? O vênus. Vênus, né? Ele colocou lá o vênus, para você entender, que tem gente que não está entendendo. Mas estávamos manchados, sujos. Já ia, o diabo diz: joga fora. Não tem roupa que a gente faz assim. De vez em quando eu chego para cá: cadê aquela minha camisa, Patrícia? Joguei. Cadê? Joguei, estava manchado. E a gente joga porque manchou e tal, isso aqui o outro. Não é assim. Mas se alegre porque Jesus não te jogou. Amém. Vou falar de novo: se alegre porque o diabo disse: não presta, não serve, está manchado, está sujo, não tem mais condições. Aí Jesus foi lá e disse: serve, eu vou dar um jeito, eu vou limpar, eu vou colocar um vênus, eu vou botar para lavar, eu vou botar água sanitária, cloro, sei lá o que, um tira-mancha. E ele foi tirando, foi limpando. E essas manchas eram os nossos pecados. Essas manchas eram o quê? Defraudação, frustração, decepções, palavras, amargura, doença. Já era para te ter dado pelo menos glória a Deus. Glória a Deus. Ele foi nos lavando. Ainda tem sujeira, bota na máquina de novo. É por isso que tem hora que a gente está amassado. É por isso que tem hora que a gente parece que está... Quem já se sentiu que parece estar dentro da máquina de lavagem.
Está sendo batido de todo lado. Sim ou não? Sim. É guerra de um lado, é do outro, é pancada daqui, é pancada dali. É Jesus te lavando com seu sangue. Glória a Deus. Não reclame, não murmure, porque você está sendo lavado. Amém. Você está sendo purificado, você está Glória a sendo Deus. tratado, você está passando pelo processo de limpeza, irmão. Glória a E às Deus. vezes é necessário lavar de novo, às vezes é necessário, ainda tem mancha, tira. Ainda tem mágoa, ainda tem frustração, ainda tem raiva, ainda tem justiça própria, ainda tem sentimento de vingança. Bota na máquina para lavar de novo e toma-lhe sangue em si, para limpar, para purificar. E quanto mais limpo nós vamos ficando, quanto mais nós vamos parecendo com Jesus, as nossas características, porque são essas provas que vai nos moldando, são essas provas que vai nos fortalecendo, são essas guerras que vai nos tratando, vai dando experiência, vai dando capacidade, vai nos forjando. Tem hora que a gente quer desistir, aí Ele nos levanta, nos fortalece, aí a gente já para de chorar, a gente já se alegra, no outro dia já amanhece mal, e isso é o processo de lavagem, irmão. Isso é o processo de justificação, é o processo de transformação, é um processo que às vezes pode ser um curto, pode ser um médio, pode ser a longo prazo, irmão. Mas não se preocupe, porque vai chegar uma hora que esse processo vai passar, vai chegar uma hora em que você vai estar limpo totalmente, vai chegar uma hora que você vai estar com aquela roupa limpinha, não vai ter mancha, não vai ter choro. E sabe, quando nós chegarmos a esse nível de perfeição, nós não estaremos mais aqui, nós estaremos Glória lá a Deus. na glória. Amém. Glória a Porque Deus. enquanto nós estivermos aqui, irmão, eu tenho uma palavra de consolo para você. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter perseguição. Nós vamos estar sendo batidos, nós vamos estar sendo lapidados, nós vamos estar sendo confrontados. Nós entramos numa guerra, vencemos ou perdemos, entramos em outra. Tem hora que a gente vai estar em pé, vai ter hora que a gente vai estar lá embaixo, vai ter hora que a gente vai estar de joelho, vai ter hora que a gente vai estar deitado, vai ter hora que a gente vai estar mancando. Mas é o processo de lavagem. Amém. E esse processo do sangue de Jesus, ele nos aproxima. Glória a Deus. Porque uma das funções do sangue de Jesus é nos aproximarmos dele. Amém. Se você se isola, se você sai, se você se afasta, você está fazendo o processo ao contrário. Porque quando Jesus te permite entrar dentro da máquina de lavar, é porque Ele quer te trazer para perto. Diga, para perto dele. Para perto Para dele. perto dele. Para parecer com Ele, para ter as características dele. Porque é um processo, a misericórdia nos alcançou, a graça nos salvou. Nós estamos firmados na rocha. Aí o sangue de Jesus vai nos trazer para perto dele. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu tenho que parecer com ele. Amém. Mais eu preciso parecer com ele. Lembra quando Jesus está sendo crucificado? Pedro está lá entre a multidão. E o que as pessoas falam? Ele parece com ele. Sim ou não? Sim. Porque as vestimentas dele é diferente, as palavras dele é diferente, o jeito de andar parece com Jesus, o jeito dele falar parece com Jesus, ele come como Jesus. Por quê? Porque eles andavam 24 horas com Jesus. Então entenda que Jesus está te trazendo para próximo dele. Jesus está te trazendo para Glória a próximo. Deus. Ah, pastor, está doendo. Mas é o processo. Enquanto Jesus não for o centro da sua vida, você vai viver essa caminhada. Quando Ele governar, quando Ele for o centro, quando Ele for 100% da sua vida. Amém. O processo é diferente. Mas o sangue, Ele nos aproxima. Ele nos traz para próximo. Ele nos lava. Ele vai nos purificando. Ele vai tirando os abrolhos. Ele vai tirando ainda. Porque tem hora que o Espírito Santo vai dizer, ainda tem orgulho. Tem hora que ele vai dizer, Cristo ainda é vaidosa, bota para lavar. O Nilde, tu ainda precisa se libertar disso. Ele fala ou não fala conosco? Fala. O que é isso? É o processo de lavagem. É o processo de purificação. Então o sangue, ele não é só uma arma de proteção, mas ele é um elo, uma ponte
de conexão, de ligação, que nos aproxima de Jesus, que nos leva até Jesus, que nos faz a chegarmos diante dele e dizer: Senhor, eu não sou nada, eu preciso de Ti, eu necessito de Ti, me purifica, me lava, tira as impurezas. A segunda característica que o sangue de Jesus nos proporciona é uma intimidade com Ele, é uma comunhão, é uma intimidade profunda. Por quê? Porque quando eu me aproximo de Jesus, quando eu me achego a Ele, quando eu começo nesse processo de lavagem, eu vou criando afinidade, eu vou criando comunhão, eu vou criando coinonia com Ele, eu vou me relacionando mais com Ele, eu vou me relacionando mais com a igreja. Amém? Lá em Atos 2:39 diz que Pedro está pregando para os gentios, porque ele teve um encontro com Jesus, ele teve uma renúncia, e agora Pedro está batizando, sabe quem? Gentil. Pedro só queria pregar para judeu, Pedro só queria pregar para a família de Jerusalém, mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele vai pregar para os gentios, ele vai pregar para quem ele dizia que não merecia. Não, a salvação é só para nós, mas agora ele está batizando. Atos 2:39 fala isso, ele está pregando, ele está batizando gentio. Por quê? Porque o sangue de Jesus gera em nós essa comunhão, essa intimidade. Então ele vai quebrar barreiras, ele vai quebrar empecilhos, ele vai gerar. O verso 17 diz, olha o verso 17 de Efésios 2, olha o que diz: e vindo evangelizou, paz a vós outros que estavais longe, e também aos que estavam perto. Vai gerar coinonia, vai gerar salvação, vai gerar libertação, ele gera intimidade. Terceiro, o sangue de Jesus, ele gera graça, amor e alegria. Não importa o que você esteja passando, o sangue de Jesus, ele vai gerar em nós alegria, ele vai gerar contentamento, ele vai gerar graça, ele vai gerar força, vai gerar poder, vai gerar restauração e vai gerar transformação em nós. Por isso que não é tempo de reclamar, não é tempo de murmurar, não é tempo de estar se degladiando, mas é tempo de gerar misericórdia. Amém. Amém? Amém. Ele gera contentamento. O sangue de Jesus gera contentamento. Amém. Na lei ele gerava obrigação. Na velha aliança ele gerava obrigação. Mas na nova aliança ele gera contentamento, ele gera alegria, ele gera salvação. Pedro, que era um cara carrancudo, era um cara duro, o cara está pregando para quem ele não gostava agora. Atos 2:39, Pedro está pregando para os gentios. Por quê? Porque gera contentamento. O sangue de Jesus gera contentamento. E a última característica para nós encerrarmos: o sangue de Jesus, quando ele nos aproxima dele, ele gera crescimento, ele gera amadurecimento, ele gera expansão no reino de Deus e avanço, conquistando território, transformando o território. Onde está seco passa a frutificar, onde está deserto passa a ser habitado, trazendo vida aonde estava morte, trazendo libertação aos cativos e salvação aos que estão aprisionados e destruídos. O sangue de Jesus, ele nos aproxima, não é para gerar morte, mas é para gerar vida. E eu preciso entender, ele está me aproximando, ele foi lá e me resgatou, a sua misericórdia, a graça me salvou, e o seu sangue me aproximou perto dele. Para quê? Para que eu tenha as características de Cristo, para que eu pareça com ele, para que as pessoas olhem para nós e possam ver Cristo em nós. Amém. Possam ver as características de Jesus em nossa vida. Glória a Deus. Sabe o que o diabo quer fazer? Colocar as marcas deles, as características dele. De que? De murmuração, de reclamação, de briga, contenda, divisão. Mas quando nós temos as marcas de Cristo, quando o sangue de Jesus está sobre nós, o mundo pode até se desesperar, mas a igreja do Senhor caminha em paz. A igreja do Senhor, glória a Deus. Não importa qual seja a situação, o Senhor está no controle. Amém. Então, que o sangue de Jesus te aproxime cada vez mais dele. Que o sangue de Jesus gere essas experiências que nós precisamos gerar.
Que o sangue de Jesus nos amadureça, que o sangue de Jesus nos transforme. Amém. Nos veste a cada dia. Amém. Fique de pé, vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar, fique de pé. Peça para eu.